Paz do Senhor, irmãos, lá em João 8,32, a gente conhece essa palavra tão divulgada, principalmente nos dias de hoje, que é: conhecereis a verdade vos libertará. Então, sobre essa palavra, eu tenho um depoimento, para trazer para nós, para que venha clarear a nossa mente, venha clarear o nosso entendimento sobre a verdade. Então o próprio Jesus, ele disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus Cristo, ele é a verdade. Há muitos anos atrás, eu estava na sala da casa da minha mãe, conversando com meu pai, e alguns assuntos, e de repente veio um assunto sobre religião, Meu pai era de uma igreja, que é a igreja da Vó Rosa, foi pastor nessa igreja, minha mãe também frequentava muitos anos, desde quando eu era criança. E um dia eu fui questionar o meu pai, porque eles consideravam a Vó Rosa o Espírito Santo Consolador. Olha que pecado terrível, pecado contra Deus, pecado de prostituição. E eu fui questioná-lo, eu não tinha entendimento nenhum, não era cristão, não era nada, mas eu achava estranho, eu sempre fui uma pessoa questionadora, Eu achava estranho isso. Como pode ser um ser humano, um ser mortal, ser considerado o Espírito Santo Consolador? É a mesma coisa atribuir a Maria a intercessora, É a mesma coisa. Por quê? Porque Maria é humana. Ela é ser humano, ela nasceu de uma relação sexual, assim como essa Vó Rosa, que era a líder da igreja da minha mãe e do meu pai, eles consideravam ela como Espírito Santo Consolador. E é tão terrível como considerar Maria intercessora no lugar de Jesus ou junto com Jesus. Ou seja, não precisa de Jesus, não precisa do Espírito Santo. Então, eu queria que você, ao invés de você me condenar, me criticar, vai na Bíblia, leia a Bíblia, porque essa não é uma verdade minha, não é uma verdade do Paulo. Eu sou um cara tolo, cheio de defeitos, cheio de pecado, mas a Bíblia, ela diz, Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você precisa conhecer a verdade para entender isso. E esses dias também eu vi um vídeo sobre uma senhora que pertencia a essa seita Testemunha de Jeová, dando um depoimento muito forte. E sobre isso, de pessoas que os líderes dessa seita chegava a violentar jovens. Eu estou falando aqui porque está na internet, Então não é uma história que eu estou inventando, está na internet. Então por isso que eu estou trazendo aqui. E as pessoas, em obediência ao sistema, não denunciavam, violências contra a criança. O sistema não denunciava. Por quê? Porque eles não queriam perder a boquinha, porque não queria perder os amigos, não queria perder a associação com os membros. Então nós vemos assim em muitas seitas, muitas igrejas que não falam a verdade, que não falam o Evangelho de Cristo, como a Igreja Católica e tantas outras igrejas evangélicas também, meia boca, mas não falam o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, mas eles ficam lá dentro porque eles têm medo, porque os pais frequentavam, os avós frequentavam, os amigos frequentam, então eles têm um paradigma de falar assim: não, essa igreja é certa, essa é a igreja. Só que a Bíblia não fala isso. Nessa questão do pessoal de Testemunho de Jeová, eles têm os livrinhos que eles usam, e a Igreja Católica também tem, que confronta a pregação do Evangelho. Então na verdade, você não precisa de livro, você não precisa de inário, você precisa da Bíblia. Você precisa, é claro, se tiver alguma outra coisa para dar entendimento, tal, mas é a Bíblia que você precisa, é a Bíblia que nós precisamos do Evangelho de Cristo. Jesus deixou o Evangelho para nós.
Não se preocupe em buscar a verdade. Não tenha medo de perder amigos, de perder entes queridos, familiares. Ah, sua mãe é contra, seu pai é contra, sua esposa, seu marido é contra. Cara, busca a verdade. Busca o entendimento da verdade, busca conhecer o Evangelho, ainda que você tenha que pagar um preço por isso. Os apóstolos pagaram com a vida. Eles pagaram com a vida, por que você não pode pagar com perder amizade com alguém, enfim, contrariar alguém, se você está buscando a verdade? Então medita nisso, medita sobre a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se você está numa seita que não fala que Jesus é o Senhor e Salvador, o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você está numa seita. Você frequenta uma seita, você está dentro de uma igreja que é uma seita, criada pelo homem. Então medita nisso, compartilhe esse vídeo e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus.